Olá, boa noite, tudo bem com você? Estamos começando agora mais uma edição do Conexão GovTech e o tema de hoje é como romper o tradicionalismo nas instituições públicas. Por aqui já começamos a live com algumas inovações. Estamos ao vivo pelo nosso canal do YouTube, também nos nossos perfis do LinkedIn, Facebook e pela primeira vez no nosso Instagram Soluções Digix. Como a nossa transmissão foi ampliada, vou me apresentar aqui novamente para quem ainda não me conhece. Sou a Gabriela Rojas, sou gerente comercial na Digix e estarei conduzindo o nosso bate-papo nessa noite. Quero conhecer também um pouquinho de você que está nos acompanhando. Aproveita, interage aqui, manda no chat, manda aqui nos comentários para a gente saber o seu nome, de onde você está acompanhando. Se você trabalha em algum órgão público, qual é o órgão, já manda aqui para nós. Já agradeço de antemão a sua participação aqui conosco. Quero dizer que é sempre muito gratificante ver que o objetivo do Conexão GovTech está sendo alcançado, né? De reunir pessoas de localidades diferentes em prol dessa troca de conhecimentos que a gente sempre propõe e segue cumprindo aqui. E é por isso que todo mês, para você que não sabe, todo mês a gente se vê por aqui, temos bate-papos inéditos com tecnologia e administração pública. Dessa vez, como eu já adiantei para vocês, a nossa conversa será sobre como romper o tradicionalismo nas instituições públicas. E, segundo o dicionário, o tradicionalismo significa doutrina que vê na tradição a base do conhecimento, e nas formas políticas e religiosas tradicionais a expressão natural das necessidades de uma sociedade, ainda que não justificáveis pela razão. O tradicionalismo também pode ser considerado aquilo que se pauta na tradição, comportamentos tradicionais, opinião tradicional, e o tradicionalismo também é encontrado no modelo de negócios de algumas instituições. Aposto que você vai concordar comigo, certo? Na sua instituição, você ainda convive com esse modelo mais tradicional? Me conta aqui no chat, manda aqui o seu nome, de onde você nos vê e se você encontra algum formato tradicional aí que você consiga identificar esse tradicionalismo para ir compartilhando com a gente. Bom, hoje nós vamos debater e apresentar que uma instituição tradicional pode manter as suas tradições e, mesmo assim, adotar metodologias que vão proporcionar, que podem vir a proporcionar melhorias reais para os servidores e toda a população. Antes de conhecer os convidados de hoje, já vou apresentar aqui quem vai estar conosco nessa noite. Eu vou encerrar aqui a nossa transmissão pelo Instagram. Você que está nos acompanhando aqui pelo nosso canal do Instagram, corre lá para o YouTube, que nós vamos seguir a live e já apresentar os nossos convidados. Corre que dá tempo. Voltando aqui para os nossos canais, você que nos acompanha aqui no YouTube, no LinkedIn, para acompanhar as nossas edições, você pode ver o link na bio do nosso canal também. E você que está saindo aqui do Instagram, espero vocês no YouTube. Bom, agora a gente precisa conhecer, né, quem vai estar conosco nessa noite, os nossos convidados de peso, para começar o nosso bate-papo e descobrir aqui hoje as melhores ferramentas para romper o tradicionalismo na gestão pública. Nossa primeira convidada é a head do Escritório de Projetos de TI do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, TJDFT, Juliana Nogueira. Ela que é fascinada por métodos ágeis, por acreditar que são as melhores maneiras de entregar valor real à sociedade, aplica frameworks ágeis como Kanban, Scrum, Lean Inception, lá já no TJDFT. Ela é mestre em Engenharia Elétrica pela UNB, pós-graduada em Gestão de Projetos de Desenvolvimento de Software pela FIAVEC, bacharel em Ciência da Computação pela PUC de Goiás, é certificada nas principais frameworks ágeis como SAFe, Scrum, Kanban, Lean Inception e OKR, atua em gestão de projetos desde 2001, ingressou no TJDFT em 2008 e atualmente é líder da equipe responsável pelo portfólio de projeto de TI do TJDFT. Agente de transformação ágil no órgão e também professora da Escola de Formação do TJDFT. Boa noite, Juliana. É uma honra contar com a sua participação aqui no Conexão GovTech. Essa conversa promete bastante e eu deixo aqui um espaço para você dar uma boa noite aí para o pessoal. Fica à vontade. Boa noite, pessoal. Agradeço a Gabriela aí, pelo convite. E é uma honra para mim também estar aqui participando do GovTech
Eu gostaria de fazer uma breve audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, mais ou menos na altura dos ombros. Eu estou com a blusa branca de bolinhas pretas. E eu estou muito feliz por estar aqui. Espero contribuir com um tema que é bastante desafiador, né? Com certeza, estamos ansiosos, inclusive, Gil, muito obrigada. O nosso segundo convidado já esteve conosco no Conexão GovTech, foi um dos mais comentados do ano passado. Ele é o Dairton Bassi, fundador e CEO do Agile Trends, o principal hub de agilidade do Brasil. Ele também é mentor em programas de inovação da Startup Farm e professor na FGV Management nas áreas de negócios digitais e gestão ágil de projetos. É um dos pioneiros na implantação de métodos ágeis no Brasil, conduziu implantações de metodologias ágeis e reestruturações em diversas empresas, de startups a grandes instituições e órgãos públicos. Dairton é mestre em ciência da computação pela USP, estudou empreendedorismo no Babson College, possui MBA em gestão estratégica pela FGV e mais de 15 anos de experiência na indústria de tecnologia. Deu para ver aí 2 currículos que nós temos aí para contribuir bastante com a nossa noite. Boa noite, Dairton. Muito obrigada pela sua participação novamente aqui conosco. Seja muito bem-vindo e vou deixar aqui para você dar uma boa noite para o pessoal. Gabriela, obrigado. É um prazer, estou honrado pelo convite. Uma honra estar aqui com você e com a Juliana. Fico muito empolgado em falar sobre esse assunto que eu estou envolvido aí há bastante tempo. E espero poder contribuir um pouquinho aqui com a discussão, trazer algumas ideias, algumas provocações aí, e acho que compartilhar um pouco do que eu tenho visto. Então, agradeço pelo convite. Que legal, nós que agradecemos que vocês estão aqui conosco hoje. Bom, para começar, então, o nosso bate-papo, vamos começar trazendo a resposta para o tema da live, né? Quero aqui, vocês que têm tanta experiência, como podemos romper o tradicionalismo nas instituições públicas, levando em consideração as dificuldades de implementar mudanças culturais, as hierarquias, os silos, entre outras dificuldades que vocês devem ter muitos casos aí para contar para nós. Como vocês veem, como é possível romper essas barreiras? Posso começar? Claro. Bom, Gabi, como você falou, o tradicionalismo, na minha visão, tem 2 vertentes, né? A gente tem, como você mesmo descreveu aí pela descrição, a questão da segurança, da confiabilidade, né, que as instituições públicas trazem com essa questão do tradicionalismo, né? E isso é muito bom. Mas, de outro lado, a gente tem essa questão dos silos da hierarquia forte e da burocracia, né, que eu considero que são entraves para a gente entregar melhores resultados, entregar serviços de qualidade, né, para a sociedade, para o cidadão. Então, como que a gente tem feito, né, para tentar romper com essas barreiras, para a gente tentar diminuir o impacto que esse lado negativo do tradicionalismo, né, digamos assim, traz, né? A gente aqui no tribunal, a gente iniciou uma jornada ágil lá em 2014, mais ou menos, mas depois eu vou explicar um pouquinho melhor os entraves que a gente teve nessa jornada, mas o que eu considero que foi fundamental e está sendo fundamental é a capacitação constante, né? A gente se capacitar, a gente investir em capacitação, né? Trazer o que há de melhor aí no mercado em relação a práticas que a gente possa trazer mais colaboração entre as pessoas, né? E esse olhar para as pessoas, né? A gente está sempre voltado para aprimorar e trazer o conhecimento dessas pessoas, a colaboração para a gente entregar melhores resultados. Então, eu acho que o segredo, assim, um dos segredos que eu considero relevantes é a capacitação realmente, e
e essa colaboração, a gente trazer o negócio para trabalhar junto conosco, para pensar junto conosco soluções para os problemas da sociedade. Acho que para começar, seria isso que eu queria contribuir. Que legal. O Dairton, vamos me ajuda a dar uma boa noite, aqui tem um pessoal acompanhando a gente. Obrigada, Ludmila Couto, Iago Silva está aqui com a gente, Rodrigo Dourado, a Lucenir, a Érica Lima, Lorena Oliveira, Rodrigo Eric. No decorrer do nosso bate-papo aqui, a gente vai dando uma boa noite para vocês e podem mandar suas contribuições, suas perguntas. Vai lá, Dairton, como romper essas barreiras? Dá a sua versão aí para nós. Isso aí. Bom, boa noite, pessoal, todo mundo que está assistindo a gente aí. Mandem as perguntas e os pontos que vocês quiserem que a gente explore um pouquinho mais aí. E indo aí para essa questão inicial, eu concordo bastante com o que a Juliana colocou. E o ponto aí que eu quero colocar como, acho que fundamental aí, na minha visão, é como que a gente rompe o tradicionalismo através do envolvimento das pessoas, né? Como você bem colocou aí, na definição do que é tradicionalismo, é você se basear em ideias tradicionais. E veja só, as ideias tradicionais, em geral, que estão em voga dentro das instituições, em geral, não vieram das pessoas que estão lá, ou de todas as pessoas que estão lá, porque as pessoas vão chegando, mas as ideias tradicionais são as que, né, elas estão lá há mais tempo, há bastante tempo. Mas as pessoas estão chegando, estão participando desse processo, e se a gente não envolver as pessoas para que elas possam contribuir, a gente vai ficar nessas ideias do passado, e isso quer dizer o quê? Que a gente não está olhando para onde? Para trazer ideias novas, a gente não está olhando, então, para inovação. A gente está preso naquilo que do jeito que sempre foi feito, na forma como sempre as coisas foram executadas. E eu não estou dizendo aqui, vamos mudar tudo, para tudo, isso não serve e tem que começar de novo. Eu estou dizendo assim, precisamos estar abertos a novas ideias e a novas possibilidades. E aí, é claro, nós do processo, de uma equipe, de uma área, essas pessoas podem avaliar quais são as melhores ideias para cada cenário. Tradicionais se mantêm e quais ideias novas vão ser agregadas vão ser colocadas em prática. Então, o que eu diria, e aí a gente só consegue chegar em boas evoluções no campo das ideias a partir do envolvimento das pessoas, do envolvimento de mais pessoas de diferentes gerações, pessoas com visões complementares. É isso que vai trazer para a gente uma variedade melhor de possibilidades. De possibilidades para quê? Para a gente encontrar soluções mais eficientes para os problemas que nós temos, né? Todas as instituições têm seus problemas, os seus desafios, e as melhores opções você só vai encontrar se você tiver mais, você vai encontrar as melhores opções se você tiver mais opções. Então, para isso a gente precisa de mais pessoas e envolvê-las nos processos criativos. E complementando a fala da Ayrton aí, Gabi, a gente lança mão de construções colaborativas aqui o tempo todo, assim, a gente está sempre buscando, dado um desafio, como que a gente pode resolver isso de forma colaborativa, né? Lançando mão de técnicas, de métodos para a gente construir de forma colaborativa, como, por exemplo, Design Thinking, Lean Inception, e nesse momento é muito importante, para além da questão da técnica, a gente pensar quem que vai contribuir ali para que a gente explore melhor o problema que a gente precisa resolver com a solução certa para aquele problema. Então, trazer a sociedade para pensar junto é o ideal, trazer a colaboração de várias pessoas que trabalham aqui conosco, a gente consegue trazer magistrados para esse tipo de contribuição, que eles têm a visão deles, né? Inclusive, a gente tem magistrados aqui mais
antigos na casa, mas a gente tem magistrados novos com visões diferentes e que têm contribuições muito ricas para a gente pensar, de fato, uma solução que vai resolver o problema do nosso usuário, que no caso do judiciário são as partes, os advogados, o cidadão, né? Então, eu concordo muito com o que o Dayrton falou, e a gente está aqui o tempo inteiro pensando nisso, pensando como que a gente pode construir isso aqui de forma colaborativa, quem que a gente pode mobilizar, que nisso também a gente consegue ir rompendo essas barreiras, esses silos, né, que aí a gente, nesse envolvimento, a gente não tem hierarquia, quando a gente leva essas pessoas para pensar numa Leanception, né, naqueles problemas ali, não tem hierarquia ali, todo mundo está ali para contribuir, né. É claro que a gente tem que facilitar ali para que não tenha uma prevalência de determinado pensamento, mas, via de regra, essas construções, essas soluções são muito melhores do que aquelas que são pensadas com uma única visão, com um único viés, né? Se eu puder avançar nesse pensamento que a Juliana trouxe, eu diria que é o seguinte: para que isso aconteça, né, para que não tenham ideias dominantes ali, numa sessão que é para ser aberta, uma sessão de brainstorming, no Leanception, que ali tem a proposta de identificar possibilidades e encontrar o melhor caminho, qual é uma iniciativa importante? Que existam agilistas bons, experientes, capacitados, porque são essas pessoas que vão conduzir este processo, o processo de deixar as possibilidades... Facilitação, né? De facilitação, exatamente. Essa é uma habilidade que bons agilistas têm e que é uma habilidade muito importante, porque ela viabiliza que as ideias sejam expostas e colocadas e novos caminhos sejam explorados. Quando essa facilitação não é tão boa, o que acontece é o quê? Você tem uma sessão em que a ideia que já estava em prática se mantém, e você não tem uma exploração ali de novos áreas, você simplesmente faz um pequeno incremento no caminho que você estava indo. Agora, quando você tem essas facilitações, você consegue explorar novos caminhos. Então, acho que esse é um ponto aí para romper. Você investir em ter pessoas capacitadas na arte da facilitação. Garantir um ambiente seguro ali para que todos tenham o mesmo peso nessa participação, né? Eu vou até já trazer aqui para o nosso bate-papo. Então, vocês trouxeram aqui pontos bem importantes, né? Vocês conseguem trazer exemplos práticos de etapas, então, para essa ruptura do tradicionalismo na gestão pública? Se vocês fossem, digamos que vocês são dois agilistas, que de fato são, né? E estão trabalhando nessa trabalho de ruptura em órgãos, quais são as etapas? O que vocês trariam aqui para o pessoal que acompanha? Bom, vou começar falando aqui um pouco, olhando para trás como é que foi a nossa experiência, o que a gente vem buscando, além da capacitação, que eu acho que para mim onde tem que começar, né? A gente precisa dar o start aí, quando lá atrás a gente começou a jornada ágil aqui, porque eu falo que é uma jornada constante, né? Transformação ágil é uma jornada frequente, né? Diária. E a gente começou fazendo benchmarking com outros órgãos, né? Para entender como é que estava a jornada deles, porque lá em 2014, quando a gente começou, a gente se equivocou, assim, no começo, né? A gente acabou tendo naquela ânsia de vamos transformar tudo, vamos mudar tudo, ai, que legal isso aqui, vamos botar tudo, vamos derrubar todas as paredes e vamos colocar esse negócio aqui na TI inteira, vamos... tudo ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. Tudo ao mesmo tempo, e vamos... E negócio agora funciona assim, você não tem mais cronograma, você não tem mais isso. E aí, imagina, né? Deu ruim, lógico, né?
Aí, em 2016, a gente, não, peraí, vamos com calma agora, né? Respira, vamos lá, com calma. Aí a gente começou a jornada, assim, buscar em outros órgãos como que eles estavam fazendo agilidade lá, como é que eles estavam entregando resultados com melhores resultados com as práticas ágeis, o que eles estavam fazendo diferente lá, e visitamos diversos órgãos aqui no... Além do judiciário, a gente foi no executivo, fomos no legislativo também, e com esse benchmark, a gente, não, peraí, vamos lá, vamos começar com um time de cada vez, um projeto de cada vez, vamos tentar experimentar, vamos ver o que está funcionando, o que não está funcionando, vamos abandonar e vamos mudar de estratégia. E assim, eu acho que as coisas vão de uma forma mais sustentável, né? A gente consegue, e aí, precisamos de uma capacitação aqui, precisamos de uma capacitação ali, e o tribunal investe bastante em capacitação, a gente tem eu andando por outros órgãos aí, a gente percebeu que isso faz uma diferença, a gente tem um orçamento disponível para capacitação, isso faz uma diferença enorme para a gente alavancar esses resultados, né? E aí fomos, assim, capacitando boa parte da equipe de TI, especificamente, e a gente começou a implantar nos times de desenvolvimento de software primeiro, né, porque é natural, mais natural, assim, e aos poucos a gente foi percebendo que outros times já tinham um pouco mais de maturidade, a gente foi avançando com outras equipes aqui e sempre trazendo o negócio junto. Temos um projeto aqui que vai envolver a primeira instância, que temos a primeira instância e a segunda instância do tribunal, né? E a área administrativa, RH, enfim. Esse projeto envolve a primeira instância, então vamos trazê-los conosco para pensar desde o início a solução, e eles começaram a se engajar mais no processo também, participar conosco das reviews para estar conosco ali já homologando os incrementos de solução de software. Eles já se preocupavam desde o início ali de participar, né, de toda a jornada de construção da solução. Então, se eu puder dar uma dica, assim, né, para quem está começando, investir mesmo na capacitação e não tentar fazer nada muito disruptivo, assim, né, começar devagar, porque a transformação, toda mudança gera um certo receio nas pessoas, né, também. Então, se parte para uma mudança muito disruptiva, pode acontecer como aconteceu com a gente lá atrás. Entender que é um processo, né? Existe Exatamente. um processo nisso, né? Dairton, você consegue dar a dica de $1 milhão aqui, das etapas para nós? De $1 milhão? Nossa. Talvez, acho que depende da implementação. O que vale é a implementação, a execução. Então, acho que as ideias, elas estão aí, né? Então, mas a execução, ela conta bastante. E como a Juliana bem colocou, acho que depende muito do envolvimento das pessoas, né, é o que a gente está falando aqui. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, em termos aí de um passo a passo, né? O que eu faria, né? Como que eu conduziria aí? Primeiro, qual é o problema? Eu acho que essa é uma questão importante, deixar o que a gente quer tratar, né? O que a gente quer resolver, o que está doendo, né? E aí pode ser um problema de um processo, pode ser um problema de um produto, um serviço que está sendo oferecido para fora ou para dentro da instituição, pode ser um sistema que precisa ser melhorado, desenvolvido, né? Mas identifique qual é a questão ali. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que eu diria que é super importante, envolva as pessoas, mas envolva de uma maneira muito clara e transparente. Não é do tipo, olha, estamos fazendo, estou avisando vocês aí. Porque eu estou avisando vocês aí, quer dizer, eu estou fazendo e tá bom, né? Estou ciente, beleza, faça aí. Não, agora envolver as pessoas mostrar onde queremos chegar, né? Quais são os desafios, por que não é trivial, porque se for óbvio, se for trivial, se for fácil,
Bom, não preciso me preocupar com isso. Agora, se eu trouxer vocês aqui e falar, pessoal, olha, temos um desafio, temos um objetivo, só que não é fácil, tem esse problema, essa dificuldade, isso aqui, por isso precisamos da ajuda de você, aí eu estou criando um outro cenário, um cenário em que está muito claro que as pessoas precisam estar juntas, senão a gente não vai chegar lá nesse objetivo que, teoricamente, é melhor para o grupo, né? Então, essa clareza e chamar as pessoas e falar, preciso disso, preciso da sua participação aqui, preciso do seu envolvimento aqui, eu acho que ela é fundamental para que você tenha um progresso na direção que você quer. E aí entra aquilo que a gente estava falando de ter um bom agilista, um bom agile coach, um bom facilitador que vá, depois disso, conduzir as sessões para pegar as ideias, coletar as ideias, evoluí-las, encontrar ali o melhor caminho entre elas, qual é o melhor caminho a ser seguido e evoluir esse caminho. Então, esses são elementos importantes. E mais uma coisa que eu também considero que é bem importante, que também se relaciona com o que a Juliana falou, que várias vezes essas pessoas envolvidas aqui, elas nem sabem o que é agilidade, ou o que é um processo ágil, ou quais são essas metodologias da moda aí. Ela fala, tá bom, eu participo aí. E vai lá, entende o problema, entende que tem uma abordagem diferente, mas ela não tem essa visão do processo, do método. E aí também é outra responsabilidade, eu diria, do agilista, ou desse agente transformador ali, que é prover os recursos ou prover caminhos para que essas pessoas consigam entender mais, né? Prover recursos que eu diga, olha isso aqui, dá uma olhada nesse exemplo, dá uma olhada nesse case, dá uma olhada nessa outra instituição aqui, olha o que fizeram, né? Ou trazer de uma forma mais estruturada, mais formal, para um treinamento, para uma apresentação que descreva melhor. Por quê? Porque a partir do momento que essas pessoas que não estão inseridas nesse ambiente de agilidade, elas possam entender mais qual é o que se espera delas, qual é a forma de atuar ali num processo ágil, o que elas podem ou não fazer. Às vezes as pessoas não contribuem tanto porque elas não têm a visibilidade de que é esperado que elas contribuam, e elas ficam naquela postura de ninguém me pediu minha opinião, então tudo bem, eu vou esperar a minha vez de falar. Mas a sua vez de falar, num modelo ágil, você tem sempre permissão para falar, né? Porque a ideia não é que alguém fique orquestrando ali as pessoas. É oferecer liberdade para que as ideias fluam. Então, eu acho que essa etapa aí de dar mais embasamento para que as pessoas entendam qual é a participação esperada delas e como se envolver com esse processo, é um outro passo importante aí. E aí, é claro, você vai ter que conduzir esse processo e tomar suas decisões, fazer suas escolhas aí de quais são os melhores caminhos. Mas esses elementos eu considero que são bem importantes para você conseguir quebrar alguns paradigmas, né? Eu queria complementar a tua fala aí, Dairton. Eu acho que você colocou muito bem, a gente tem que trazer o propósito, né, para a gente engajar as pessoas. Qual que é o problema que a gente quer resolver, né? Por que a gente vai implantar ágil aqui? Por que a gente vai fazer alguma mudança aqui? Qual que é o propósito disso? Que benefício a gente vai estar alcançando ali, né? O problema que a gente vai resolver. E aqui, o que a gente tem feito, assim, para o pessoal de negócio não entrar, assim, tão perdido nesse processo, ficar desconfiado também, que tem isso também, né? Eles chegam, é tudo muito novo, não sei onde eu estou pisando. A gente que se capacitou, a gente tem procurado fazer mentorias e capacitando também a área de negócio. Eu mesma sou professora da escola de formação aqui e volta e meia estou ministrando um curso, uma palestra, e aí esse pessoal de negócio vem participar, né, e eles, isso faz todo sentido, participei de uma oficina dessa e tal, agora eu consigo compreender do que se trata, qual que era o objetivo disso e tal, por que eu tenho que contribuir.
E outra questão que eu acho importante também é eles entenderem que a relevância do feedback que eles nos dão, né, ao longo das entregas ali, ao longo do processo todo, né, o feedback que eles trazem também, por meio deles, às vezes a gente tem feedback da parte do advogado, que contribui para a gente entregar o resultado certo, né, entregar as soluções e serviços certos para a gente resolver os problemas da sociedade. Porque eu, enquanto servidora pública, eu estou pensando nisso, né? A gente está pensando nisso, como que a gente entrega melhores serviços para a sociedade? A gente está com vários exemplos de mau serviço, né? Desserviço à sociedade. Como é que a gente faz para mudar esse cenário, né? Então, eu acho que isso que o Dairton falou sobre essas etapas que o Dairton falou, são de buscar o problema, o propósito é fundamental, realmente. Excelente. Eu vou pedir até, Dairton, nós temos pessoas de diversas áreas e órgãos aqui, né, acompanhando a gente, e talvez tenha alguém que não seja tão familiarizado com o processo ágil, essa agilidade que a gente está falando, né? O que é isso? É fazer mais rápido? Queria que você, assim, de forma breve, dissesse um pouquinho para quem talvez esteja acompanhando a gente pela primeira vez ou não tem tanta familiaridade, o que é essa agilidade que a gente está falando, esse processo ágil? Legal, acho que é bom aí colocar uma base aqui para todo mundo saber onde estamos, do que estamos falando, né? Quando a gente fala de agilidade, nós estamos falando de modelos, métodos mais modernos de gestão. Né? Um belo resumo é isso. Gestão de quê? Gestão de pessoas, gestão de projetos, gestão de entregas, gestão de uma forma geral. E isso, hoje em dia, tem reflexos em toda a estrutura da instituição. Né? Isso vem acontecendo, eu diria que de uma forma mais acelerada no setor privado, e o setor público vem encontrando as maneiras de usar modelos ágeis de gestão para conseguir chegar em resultados melhores, com mais qualidade. Essa é uma das premissas da agilidade, tem que ter qualidade, não adianta você mudar e perder qualidade. Mais qualidade. A velocidade, ela não é sinônimo de agilidade, mas a gente quer que seja mais rápido. A gente não está fazendo uma coisa para ser mais lento. A gente tem isso como um efeito, mas a gente não é uma coisa só mais rápida. No final das contas, a hora que você vai construindo a sua solução, você vai ter uma solução que ela fica melhor mais rápido, mas não use isso como sinônimo. E uma característica importante, duas características importantes aqui para concluir essa visão geral, é a seguinte: você faz isso de forma colaborativa, que é o que a gente falou aqui um pouco, então não é uma coisa, eu sei fazer, então é assim que faz. Olha lá, você faz isso, você faz aquilo. Não, nós vamos envolver as pessoas e esse grupo vai, de uma forma, as pessoas vão contribuir com a solução final, então a gente envolve mais as pessoas. Outra característica super importante é que a gente evolui de maneira incremental. O que quer dizer isso? Que eu não vou fazer um plano do ano. Falar, olha só, fiz o cronograma, o plano do ano, e agora vamos entregar isso aqui, pessoal. Não é? E vamos fazer colaborativo aqui o plano do ano. Não é isso. Vamos fazer colaborativo o plano de 2 semanas, 3 semanas. E aí a gente vai executar, vamos concluir essas atividades de 2, 3 semanas, vamos avaliar o que aconteceu, onde a gente acertou, onde a gente errou, quais são as ações que a gente pode fazer aqui para melhorar o próximo ciclo. Aí a gente planeja o próximo ciclo, mas a gente planeja melhor do que a gente planejou o ciclo anterior. Estes ciclos aqui de planejamento, execução, avaliação e melhoria a gente chama de PDCA, que é um ciclo de melhoria do processo. E aí, a hora que a gente repete esse ciclo várias vezes, né, a cada poucas semanas, a gente tem um processo de melhoria contínua, porque a gente está aprendendo ao longo do caminho, e a gente usa esse aprendizado para melhorar o próximo planejamento. Então, essa é uma característica super importante. Se você faz agilidade e o seu modelo ágil é exatamente igual ao que você fazia há 6 meses atrás, você não é mais ágil. Porque se você parou de evoluir, você parou de melhorar,
você já não deixou, você perdeu uma característica essencial da agilidade, que é a melhoria contínua, tá? Então, eu acho que, de uma forma geral, essas são algumas características importantes. Óbvio que tem várias outras questões aí, mas eu colocaria como principais essas. Talvez a Juliana tenha algum ponto aí que ela possa me ajudar aí a destacar. É super bem-vinda. Você estava falando aí sobre agilidade, não sei exatamente celeridade, né? Mas a gente considera assim que no processo ágil, a gente com as entregas contínuas, ali nas primeiras entregas, a intenção é a gente já entregar resultado e resolver a maior dor, né? Com aquele mínimo esforço ali, a gente pensar no mínimo esforço que a gente consegue resolver a maior dor, o maior problema. E assim a gente vai estar entregando de forma mais rápida, mais célere, o resultado, né? Que é o que a gente espera. Então, eu queria contribuir com isso, porque eu acho que é fundamental na agilidade a gente pensar dessa forma, né? Como o Daito falou, se a gente não tá fazendo a melhoria contínua e não está evoluindo, a gente não está checando se a gente está entregando resultados, se a gente está coletando feedback, a gente está melhorando, a gente não está fazendo ágil, a gente está fazendo o que a gente fazia antes e talvez até pior, né? Dependendo da situação. É verdade. Bom, dois especialistas explicando para nós aqui, né, colocando todo mundo na mesma página sobre agilidade, sobre processo ágil. Te convido, se de repente você não conhece ainda a metodologia, dá uma pesquisadinha ali que tem muito conteúdo e eu sou suspeita para falar, porque para mim agilidade é filosofia de vida, né? A gente aplica em desenvolvimento de software, processos administrativos, na vida, o que quer que seja, você consegue aplicar. Você tem pequenas entregas de valor e você erra mais rápido e erra mais barato. Eu acho que essas são as duas características assim que eu gosto muito. E aí, seguindo então nessa linha, né, eu quero até quebrar um pouquinho aqui o nosso protocolo, quero direcionar uma pergunta, né, para cada um. Queria começar com a Juliana. A Juliana tem boas experiências aí com relação à estimativa de esforço, priorização, e eu queria que você contasse um pouco para nós, Juliana, sobre esse método, né, de priorização e estimativa de esforço que você utilizou em um dos planos de TI e que, né, obteve excelentes resultados. Quais são suas dicas para definir quais atividades executar primeiro? A gente falou aqui, né, um pouco de etapas, a gente explicou agilidade, que também tem algumas etapas, mas a gente sabe que não dá para falar que é uma receita de bolo, não dá para citar aqui uma bala de prata, né? Mas com a sua experiência, quais são as dicas para saber o que fazer primeiro? A gente tem um processo aqui de priorização, um método de priorização, né? Que a gente adaptou lá do framework SAFe, que é o framework de agilidade escalada, né? Para a gente simplificar aqui. Mas, basicamente, esse método ele traz uma série de critérios que a gente pontua esses critérios em cada iniciativa que chega aqui para a TI, né? Porque está a todo momento a gente recebendo demanda, né? Demanda de projeto, demanda de produto, de solução. E para cada demanda que chega, a gente tem todo um processo que não dá tempo de eu detalhar ele todo aqui, mas basicamente a gente faz uma análise desses critérios. Esses critérios eles são critérios de valor de negócio, que aí a gente avalia a natureza da demanda. Aí, por exemplo, a gente avalia se aquela demanda que está chegando ali, ela vai reduzir a operação, ela vai trazer qualidade para os dados, ela tem um requisito legal ali, porque muitas vezes a gente tem, né, nas instituições públicas, a gente tem que cumprir normas, cumprir leis, cumprir resoluções, e aí a gente vai pontuando esses critérios, tem outros critérios também para o valor de negócio, a gente soma a esse valor do negócio o alcance, que também é uma pontuação em relação a quantas pessoas aquela solução vai atingir, quantos usuários vai atingir internamente e fora do tribunal também, quando a gente fala da sociedade.
E somada ao alcance e a natureza, a gente gera um valor que recebe um peso se essa iniciativa também tem um alinhamento com os nossos instrumentos estratégicos, que a gente tem um direcionamento estratégico, né, que a gente precisa, dentro do Poder Judiciário, a gente tem a Estratégia Nacional do Poder Judiciário, e a gente tem a nossa estratégia interna. Então, se tem algum alinhamento ali, aquela iniciativa, aquele projeto ou solução ganha um peso, e a gente soma isso também critérios que vão definir se tem uma criticidade temporal, se aquela solução ela precisa ser realizada de forma urgente, ou pode esperar 6 meses, ou pode esperar até 1 ano. E a gente soma também habilitadores de oportunidade e redutores de risco, que são vários critérios também que a gente vai pontuando, e aí a gente compõe uma nota. Essa nota, ela vai me posicionar essa iniciativa num ranking. Então, o que eu preciso começar primeiro? Vai depender de todo esse valor para o negócio que eu vou entregar com aquela solução, e é o que no SAFE eles chamam de custo do atraso, né? Então, quanto vai me custar ali não fazer aquela iniciativa ali naquele momento, né? E aí, assim, a gente tem um ranking que compõe o plano de ações do nosso plano diretor de TI. Qual o benefício disso para nós, né? Antes a gente tinha quem gritava mais alto, né, levava primeiro. E agora não, a gente tem critérios, e critérios baseados baseados no negócio, com critérios pensados ali, né? Periodicamente a gente revisita esses critérios também, a gente aprimora. O nosso plano diretor ele é anual, então todo ano a gente revisa esses critérios, a gente avalia o que está funcionando, o que não está, o que a gente pode acrescentar, o que a gente pode tirar. E sobre a estimativa de esforço que você mencionou, Gabi, a gente usa aqui um método que é aquele método T-shirt, né, de tamanho de camiseta. Então, a gente tem ali PP, aquela iniciativa estimada de 0 a 1 mês, e P de 1 a 3 meses, e assim vai até 1 ano, que a vigência do nosso plano diretor é de 1 ano, podendo depois a gente reavaliar cada ação, mas é uma estimativa bem por alto mesmo, porque a gente tem muito pouca informação. A gente tem um formulário que o demandante preenche ali com algumas perguntas que vão levar a gente a entender um pouco o problema que a gente resolve ali. Mas, de fato mesmo, a gente só vai ter uma noção mais concreta dos problemas quando a gente inicia ali, a gente faz uma oficina colaborativa, que a gente muitas vezes lança mão da Inception. Aí sim a gente vai ter uma noção mais concreta, mas ainda assim estimada, né? Porque no ágil é aquilo que o Dayton estava falando no começo, né? A gente não estima o projeto todo, a gente não desenha o projeto todo, a solução completa no começo. A gente pensa ali no principal problema, na principal dor, e estrutura aquelas primeiras, vamos chamar de entregas ali, que vão resolver aqueles problemas ali, mas estimar o projeto todo no começo, a gente vai errar, isso é fato. Então, a gente usa essa régua só para ter uma ideia, porque muitas vezes vem umas demandas que os times já têm um conhecimento histórico sobre algo similar, que pode ajudar a gente a ter uma ideia, né, de estimativa, e essa ideia é levada para a tomada de decisão, porque tem um comitê que chancela esse esforço, essa nota de priorização. O comitê vai dizer, não, realmente essa iniciativa aqui tem que ser a primeira a ser executada nesse momento. Então, é mais ou menos assim que a gente organiza esse método de priorização. Não sei se ficou claro. Ficou, bom. Se não ficou, pessoal, compartilha aqui com a gente, vai mandando suas perguntas, né? A gente consegue direcionar um pouquinho melhor. Acho que é bem importante a gente falar disso, né? De priorização, porque tem um monte de coisa importante para fazer.
Tá, e eu começo por onde, né? Então, a Juliana trouxe aqui boas formas de ter uma ideia de tempo, de mensuração, né, de esforço, de importância do não fazer aquilo, né? Então, acho que é bem legal, sim. Se você ficou com alguma dúvida sobre isso, manda aqui pra gente. E eu quero saber se o Dayrton concorda, se é isso mesmo, Dayrton, se a Juliana está fazendo certo, e com a sua visão aí de instituição privada, mas com uma participação enorme dentro da gestão pública também, né? Quem não sabe, procura aí sobre o Trendsgov, que vocês vão ver o tanto que contribui com as instituições públicas também. Mas tá, então com a sua visão de instituição privada, mas com uma vasta experiência também em gestão pública, quais metodologias poderiam ser utilizadas aí, né, para melhorar esse processo, ter bom resultado? O que você traz para nós? Bom, eu não só concordo, como quero parabenizar a Juliana e o TJDFT por conduzir a priorização baseada em critérios claros e que estão alinhados com o impacto das iniciativas, e não, ao invés de fazer priorização baseada em questões, decisões políticas internas ou por influência, ou simplesmente pela percepção subjetiva de o que é melhor para alguém, o que alguém acha que é mais importante. Então, essa definição de critérios e cálculo de impacto, de fazer e de não fazer, dá uma clareza aí do que de fato vai gerar mais valor, tá? E aqui não é valor financeiro, é valor no sentido de resultado, tá? Então, é esse o caminho, acho que é esse o caminho, e além disso, o que eu diria aí como uma coisa que eu também tenho visto na iniciativa privada, que se soma a isso, e também tem instituições que estão usando, é o uso de OKRs, né? OKRs, para quem não conhece o termo, Objectives and Key Results, né? Objetivos e resultados chaves, que é uma metodologia para você definir quais são os objetivos que a sua instituição quer atingir, e isso se espalha pela instituição com objetivos para equipes, objetivos para áreas, né? Você pode ter OKRs aí até o nível individual em alguns casos, nem sempre você precisa ter até esse nível, mas você pode chegar até lá. E para cada objetivo, você tem os resultados chaves, que são os indicadores, as métricas que você quer acompanhar para validar se você está mais próximo ou não desse objetivo. Como, por exemplo, eu quero melhorar a qualidade do nosso serviço para a população, né? Serviço X. Como eu meço qualidade? Então, você talvez tenha, né, para esse serviço específico, você vai definir quais são as métricas que você vai verificar para saber se você está, de fato, melhorando a qualidade. E aí, em geral, é um conjunto, né? A gente sugere aí que sejam por volta de 4, no máximo 5 resultados-chave, key results, por objetivo. Porque aí você consegue acompanhar, você consegue medir, e você tem uma percepção clara de progresso ou não. E se não tiver tendo progresso, nessa abordagem, né, de planejamentos constantes, você consegue redirecionar o que está acontecendo, ou a execução, para você melhorar os seus indicadores ao longo da execução. Então, essa eu diria que é uma metodologia complementar a uma boa estratégia de priorização. A gente já está começando iniciativas de uso dos OKRs aqui, Dayrton, e uma vantagem que eu vejo no OKR é a gente conseguir dar foco, né? A gente trazer as pessoas para o foco que a instituição quer dar, né? A gente fala em OKRs no nível estratégico, no nível tático, no nível operacional, como o Dayrton falou, né? E aí, lá do nível estratégico, a gente consegue entender, o foco que a instituição quer dar é esse. Então, para eu chegar até lá, né, de entregar melhores resultados para o cidadão, ou fala-se muito em transformação digital, né? Ser o tribunal que mais entrega serviços digitais no judiciário. Para eu chegar até lá, o que eu preciso, quais iniciativas eu preciso executar primeiro, e como eu meço se eu estou chegando até lá, que aí são os resultados
chave, como o Dayrton estava falando, né? A gente está começando aqui a trabalhar o OKR, porque também é uma mudança, é um processo que a gente também considera que, se for disruptivo, a gente vai gerar resistência, então a gente precisa ir devagar, com cautela, mas eu vejo com muito bons olhos o uso do OKR. Legal. Queria até perguntar aqui especificamente também para o Dayrton. Bom, eu citei rapidamente aqui, né, sobre o TrendsGov. Vou falar que é o maior evento de agilidade para a gestão pública hoje no Brasil, né? E você, imagino, Dayrton, que você tem acompanhado realidades um pouco mais de perto, até a evolução de alguns órgãos com relação a essa ruptura do tradicionalismo e o avanço aí com metodologias ágeis, né? Isso é real? Você consegue observar isso com essa sua experiência com o TrendsGov? Você consegue trazer um pouco a importância dessas participações, desse benchmarking, né, em eventos, essa troca de experiências que eu sei que o Trends costuma proporcionar também? Você consegue validar isso para nós? Isso realmente acontece? Sim, é bem... O Agile TrendsGov, ele acaba reunindo uma quantidade muito grande de cases de uso de agilidade na gestão pública de todo o Brasil, né? Tanto do judiciário, do executivo, do legislativo também tem alguns. E isso permite que a gente acompanhe o que está acontecendo no geral, né? De uma forma mais macro. É claro que eu não estou no dia a dia de nenhuma das instituições, mas consigo ter uma visibilidade do que está acontecendo. E é muito claro aí que algumas instituições, o Agile TrendsGov a gente está indo para a 6ª edição, né? Começou em 2016 e não teve em 2020, e agora a gente está indo para a 6ª edição. E ao longo desses anos, a gente percebe que nas primeiras edições, algumas instituições não iam, depois passaram a participar como participantes do evento, depois, na próxima, tinha 1 ou 2 cases de iniciativas simples ali. Olha, temos um Kanban agora, olha, estamos fazendo uma gestão de pessoas mais participativa, tal. Depois disso, a gente vê agora vários cases da mesma instituição que estão com processos muito mais avançados. N equipes, diversas iniciativas, agilidade em escala, né, usando frameworks de escala, como, por exemplo, a própria Juliana citou o SAFe, que é um deles, né? Quem está usando o SAFe não tem três equipes, tem várias equipes, né? Porque o SAFe é uma abordagem que ela é adequada para escalar e envolver dezenas, centenas de pessoas. Tem casos de milhares de pessoas aí no mundo. Mas essa é a realidade que a gente já vê em algumas instituições. E aí eu posso citar algumas instituições que têm grandes... a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, o próprio TJDFT tem tido uma participação grande e relevante nas últimas edições, né? Tanto com pessoas presentes e acompanhando dezenas de cases do Brasil inteiro, quanto apresentando suas próprias iniciativas, compartilhando o que está acontecendo internamente. E isso tem, eu acho que, gerado uma boa troca de experiências, e eu fico aí bem feliz em dizer que eu acho que isso tem ajudado, né? O evento em si tem ajudado as instituições a saberem um pouco mais do que está acontecendo, e isso acelera o processo de amadurecimento do ponto de vista ágil aí. Então, a minha avaliação aí é que isso está acontecendo e é bem perceptível. Eu acho concordo. Que a Juliana até pode validar, né? Porque o Dayrton falou que acha, Juliana. E aí, você acha também? Eu concordo com o Dayrton. Como eu falei, né, capacitação para a gente está sendo fundamental, né, no aprimoramento do resultado que a gente entrega. E o que eu acho legal nesses eventos, além de dar uma oxigenada, né, que a gente fala, dá uma oxigenada aqui, que a gente, às vezes, está aqui dentro do dia a dia, a gente não consegue ter algum insight. E aí, esses eventos, eu acho que o
que tem de bacana, além da troca de experiência, a gente tem um problema aqui, o outro já resolveu e resolveu daquele jeito, que legal, então eu vou pegar um insight ali e vou tentar aplicar aqui. Eu acho que isso tem ajudado a gente também aqui no tribunal, e fora que eu acho que traz um pouco mais de motivação para as pessoas também. As pessoas participam desses eventos, e aí, nossa, que legal, o órgão tal está fazendo tal coisa, que legal, vou fazer dessa forma. Então, eu acho que é muito importante esses congressos, como o Agile Trends Gov. A gente tem participado com bastante frequência, inclusive o nosso pessoal de negócio, certa vez foram servidores da nossa escola de formação, do nosso RH, participaram do evento e também tiveram insights e também começaram a usar algumas práticas ágeis lá. Então, eu acho bem bacana. Acho que uma coisa que eu já falei isso algumas vezes no evento, eu queria compartilhar aqui também a visão que a gente tem, né? Bom, eu acho que eu conheço o assunto, sou especialista em agilidade, mas eu não quero, o evento não é para eu dizer o jeito de fazer, pelo contrário, tem pessoas boas e com muitas ótimas experiências no Brasil inteiro, que estão fazendo iniciativas que estão trazendo muito resultado. O papel do evento é muito o de fomentar essas conexões e permitir criar um espaço ali para que essas trocas aconteçam de forma mais fácil, e eu acho que isso vem gerando valor aí, essa troca de experiências, né? Porque pessoas boas temos muitas por aí pelo Brasil, né? É uma questão delas se encontrarem. Eu acho que esse papel de ser quem faz match entre as pessoas, a gente estamos fazendo. Com certeza, e é por isso que a gente está aqui também, né? A gente tem pessoas aqui com grande experiência, né? Tanto a Juliana quanto o Dairton, trazendo aqui, e trazendo experiências não que devem ser aplicadas exatamente dessa forma, né? Mas eu acho que assim como os eventos e essas trocas, esse networking, geram insights para que você possa aplicar e entender o que faz sentido na sua realidade, né? Então a gente está aqui também fazendo um pouco dessa parte que você consegue em um evento, uma troca, de repente aqui depois você pode aprofundar um bate-papo tanto com a Juliana, com o Dairton, né, aqui nas redes. E eu queria até trazer aqui um pouquinho com vocês também, a gente vem falando, né, de conhecer um pouco mais profundamente a realidade, né, de instituições parecidas, o quanto isso é fundamental na implementação de novas metodologias de trabalho. E eu queria pedir aqui para vocês trazerem um pouquinho também o que vocês fizeram ou o que vocês tiveram contato, tiveram conhecimento de algo que não deu certo, porque a gente aprende também com aquilo que não funcionou 100%, né? E se a gente conseguir aprender com o erro dos outros, nossa, excelente, né? A gente poupa muito tempo e recurso muitas vezes. Vocês conseguem trazer exemplos aqui para nós do que, de repente, nessa jornada aí, não fazer? Eu vou falar aqui um pouco do que eu já disse, né? Que a nossa própria experiência lá atrás, né? A gente aprendeu muito com essa experiência lá em 2014, né? De tentar ir do 0 ao 100, né? Em pouco tempo. E isso, de fato, não é o mais adequado. A gente tem que fazer mudanças pequenas e medindo se a gente está evoluindo bem, se a gente está, de fato, se aquelas mudanças estão trazendo resultado de fato, né? E mais do que também sair, vamos adotar agora Scrum, vamos adotar Kanban, vamos adotar Safe. Eu acho que mais do que a gente sair tentando falar, a gente está usando Scrum aqui. Não, vamos ver se a gente tem um problema e algo dessas técnicas pode contribuir para a gente resolver esse problema. Eu acho que nessa jornada também de benchmark, a gente percebeu isso. Em alguns órgãos, inclusive, as pessoas mudam os termos, né? Em vez de usar aqueles termos em inglês das técnicas e tal, porque também assusta, né? Você vem para o negócio, as pessoas aqui no judiciário,
não tem tanta familiaridade com esses tanto de termo em inglês e tal, com tecnologia, tudo ao mesmo tempo. E aí vem a gente, sprint, review, e aí, né, o pessoal fica, o que é isso, né? E a gente percebeu também que isso é um erro, a gente sair e falar, a gente agora está usando Scrum, estamos usando Kanban, vamos usar Safe, vamos usar, talvez, começar provocando as mudanças, resolvendo os problemas com algumas dessas técnicas, sem mesmo citar que técnica, de qual técnica a gente está falando. Não, a gente vamos fazer uma reunião diária aqui, para a gente só alinhar o que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer hoje, o que a gente fez ontem. E percebemos isso também nessa jornada, né, de benchmark com outros órgãos, que isso também era uma questão que a gente precisava observar, né, que era um erro sair falando essa sopa de letrinhas todas aí, por aí, que não era uma coisa bacana. Acho que uma coisa que eu posso citar aí como um erro já cometido depois que você se envolve aí com alguns processos de transformação ágil, de adoção de agilidade, o que eu já fiz, né? Assumir que todo mundo já é agilista experiente. Por quê? Porque você passou por um processo, as pessoas não tinham experiência, foram aprendendo, foram evoluindo, melhorando, aí isso aconteceu de novo, em outra ocasião, e aí você chega no momento que você fala, agora eu vou ali, e aí, na segunda sprint, você já assume que as pessoas aprenderam tudo, né? Porque você já falou N vezes sobre isso, e aí a coisa não, né, começa a ir bem e daqui a pouco trava, para e não dá mais certo. Por quê? Porque não dá para largar e achar que vai. Precisa acompanhar de perto, precisa dar suporte ali às pessoas. Então, é um processo de aprendizado, né, tem essa parte, e tem a parte do processo de mudança de paradigma, que isso não é aprendizado. Outra forma de encarar ali o trabalho e a sua participação, se instalar na cabeça das pessoas. Isso tem um tempo. E aí, quando você não respeita esse tempo, ou você assume que as pessoas já sabem, e aí acontece que não dá certo, paralisa e trava. Então, dar esse suporte, dar esse acompanhamento, tá ali no dia a dia, é importante, sim, porque senão as coisas não vão andar sozinhas, especialmente no início ali, né? Depois de um tempo, é isso que se espera. Mas, às vezes, a ansiedade de, não, isso aqui já é óbvio. É óbvio para quem já sabe, né? Para quem não sabe, nunca é. Importante, bem importante. E acho que a gente, aproveitando aqui que estamos iniciando o segundo semestre, né, agora, momento que é ideal, muita gente começa, né, fazer planejamento já do próximo ano, revendo aqui o planejamento do segundo semestre, ou olhando aqui por trimestres, como a gente faz algumas vezes. Vocês conseguem comentar com a gente um pouquinho sobre tendências tecnológicas que podem somar com a gestão pública? Vocês enxergam ferramentas ou metodologias que serão boas aliadas em 2023? Vocês acham que é a execução daquilo que já está iniciado, que já é conhecido? Ou tem alguma tendência, alguma coisa nova que deve vir por aí? Acho que o Dairton tem mais a contribuir em relação a isso, mas o que eu penso a respeito disso, primeiro a gente vai ter muita mudança aí para 2023, né, a princípio no serviço público, né, e para além de ferramenta técnica, o método, isso eu vou deixar para o Dairton contribuir, mas uma preocupação que eu acredito que não é só uma preocupação da iniciativa privada, é a retenção dos nossos talentos de TI, lidar com a rotatividade, que mesmo no serviço público a gente está enfrentando e deve enfrentar ainda por um bom tempo. Então, eu penso que a gente precisa estar preparado para isso, preparado no sentido de
mapear as competências necessárias para a gente entregar os resultados, e para isso a gente usa aqui uma ferramenta que chama Matriz de Competências, que a gente mapeia para os papéis que a gente tem, quais as competências são necessárias para aqueles papéis, e a gente avalia ali quem tem aquelas competências que pode compartilhar com os demais que não têm, ou a gente busca capacitação para poder cobrir esses gaps de competência. Então, eu acredito que a gente tem que se preparar para esse cenário, né? Eu acho que não é só um problema que a iniciativa privada está enfrentando de uma forma mais evidente, mas no serviço público também estamos começando a enfrentar. Então, o que eu pensaria seriam estratégias nesse sentido, retenção de talentos e se preparar para essa rotatividade. Ótimo, eu acho que eu posso contribuir nesse ponto. Eu acho que o KR é uma tendência. O setor privado já vem sendo usado aí com bastante escala, e no setor público, eu acho que tem bastante espaço para crescer ainda, porque ele alinha as priorizações com objetivos que foram traçados inicialmente, e isso ajuda as pessoas a saberem o que é importante e o que elas devem priorizar ao longo do dia a dia, no dia a dia, né? Então, essa é uma. Outra coisa é o uso de ferramentas de apoio que ajudem ferramentas novas, né? Não... o Excel não é uma ferramenta nova, o Excel é a ferramenta que resolve tudo que você quiser você faz no Excel, né? E ela quebra um galho bom em muitos casos, mas existem ferramentas que são mais interativas, que dão uma possibilidade visual ali para as pessoas trabalharem juntas, tá? E aí eu posso citar o próprio Gira, Mural, Miro, ferramentas que fazem parte de equipes ágeis que já estão... Kanbanize é uma outra, né, que fazem parte do dia a dia de equipes ágeis que já atuam com agilidade, mas que nem sempre, às vezes, as pessoas não têm esse costume de usar. Então, isso é uma tendência que vem crescendo por um outro motivo, um outro ponto que eu acho bem importante aí, que é a nova realidade da dinâmica de equipes, né, do trabalho em equipes. A gente tinha uma realidade até 2019. Em 2020, a gente aprendeu a trabalhar numa outra realidade, que foi o trabalho remoto, e agora a gente está numa outra fase. Qual é a fase? É a fase de lidar com uma gestão dinâmica entre remoto e presencial, e isso não vai se estabilizar. Eu não acho que vai se estabilizar no curto prazo. A tendência, na minha visão, é que seja dinâmico. Então, vai ter horas que vai ser necessário ter uma presença física maior, vai ter horas que vai funcionar tão bem quanto se as pessoas estiverem remotas. Então, qual é a tendência? Qual é o ponto aí para ficarmos atentos? Essa habilidade de gestão remota e presencial de forma dinâmica é uma habilidade que a gente precisa aprender. Não tem ainda, como é que é? Estamos aprendendo, todos nós aqui, né? Porque não... É muito recente. Mas, na minha visão, essa variabilidade aí de cenários, ele vai continuar acontecendo. Né? Por quê? Eu estava até comentando com a Juliana antes aqui, que antes a gente achava que não dava para fazer remoto. Depois, todo mundo teve que fazer, e fez. Agora, a gente tem a opção de escolher. E é isso. As pessoas e as instituições vão escolher, e digo mais, elas vão mudar de escolha ao longo do caminho, depois de um tempo. Porque a vida das pessoas vai mudar, porque o momento das instituições e as prioridades delas também vão mudar, e aí, é claro que essas opções de trabalho híbrido e remoto também vão evoluir junto. Então, essa eu diria que é uma habilidade aí para a gente ficar atento, e as equipes também têm que se acostumar. Isso para os gestores e para as pessoas que atuam nas equipes, né? Qual que é o ponto aí? Fiquem tranquilos, porque
e não se angustiar com essa mudança, porque daqui para frente vai acontecer isso. Então, aquele cenário em que sei como é daqui no próximo ano, que eu vou ficar 100% no escritório ou 100% em casa, eu acho que não vai mais acontecer. Eu acho que as coisas vão mudar aí com uma certa frequência. A flexibilidade é a palavra aí, né, para os próximos tempos. Bom, pessoal, eu não sei vocês, eu não vi o tempo passar aqui nessa conversa, acho que a gente poderia ficar muito mais aqui, quem sabe a gente já não tem pautas aí para umas próximas conversas, mas hoje o nosso time box, nosso bate-papo de hoje já está chegando ao final. Você que de repente chegou aí, a gente já tinha começado, vai ficar gravado, então você pode acompanhar aí nos nossos canais. Mas eu queria, então, aqui agradecer muito a participação da Juliana e do Dairton. Repetir várias vezes aqui hoje, são dois especialistas em romper o tradicionalismo aí por onde eles têm passado, né? Dois agilistas de peso mesmo aqui, né? Contribuindo com a gente hoje, trazendo discussões e cases do que fazer e do que não fazer. Então, muito obrigada, Dairton, Juliana, contem sempre conosco. E eu queria deixar um espaço aqui para vocês darem suas contribuições finais, seu boa noite para o pessoal. Dairton, não esquece de lembrar o pessoal do TrendsGov que está chegando aí, Juliana também, que eu conheci, inclusive, através do TrendsGov, né, do ano passado. Então, vou começar com a Juliana aqui, deixa seu boa noite para o pessoal. Juliana, muito obrigada. Eu agradeço, Gabriela, e agradeço a participação de todos aí que puderam participar conosco, né? Eu gosto muito de compartilhar um pouco das nossas experiências aí nessa jornada, que de certa forma a gente consegue contribuir aí com a jornada de outras instituições e de repente entregar melhor valor, né, para a sociedade. Então, agradeço muito o teu convite e estou à disposição aí para outros bate-papos. Sempre bom, conte sempre conosco, as portas estão abertas. Dairton, muito obrigada, deixe seu boa noite aí para o pessoal, fala do TrendsGov. Eu que agradeço, pelo convite, é um prazer estar aqui pensando nesse assunto junto com vocês. Eu acho que como eu falei, é um assunto que eu gosto muito de estar envolvido com o que está acontecendo, e estar com vocês aqui foi uma honra. Então, fico à disposição para novas oportunidades. Parabéns aí a Digix por conduzir essa iniciativa do GovTech, ao TJDFT pela jornada que vocês vêm conduzindo aí. Quero agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente, espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente aí nas redes sociais, porque logo mais vão ter outras possibilidades, outras coisas aí que a gente vai fazer, que a Digix vai fazer, aqui a Geotrends também, sempre tem coisas online acontecendo, e para quem tem interesse nesse assunto, eu acho que não pode deixar de participar do AGeoTrendsGov, que vai acontecer em agosto, final de agosto, em Brasília. A gente está voltando ao formato presencial, finalmente, depois de 2 anos sem edição presencial. Expectativa muito alta, e estou bem animado para ver as pessoas, reencontrar muita gente aí que está envolvido com a agilidade há bastante tempo e saber das novidades, o que vem fazendo, o que tem feito de novo aí, tanto das pessoas quanto das instituições. É sempre uma grande oportunidade para conhecer pessoas novas e saber de novas experiências aí. Então, dê uma olhada aí no site do AGeoTrends, porque lá tem todas as informações, programação está no ar, e tudo mais. É isso. Obrigadão e até mais. Sou suspeita para falar, recomendo bastante o TrendsGov, recomendo que troquem figurinhas aqui com a Juliana também, porque eu dei uma boa pesquisada, a gente conseguiu ter muita informação que através da jornada que ela vem conduzindo ali no TJDFT. Então, obrigada, Dairton, obrigada, Juliana, e muito obrigada pela participação de vocês aqui, né? Vocês que têm acompanhado, que vêm acompanhando a gente aqui no Conexão GovTech. Se você quiser rever esse bate-papo, tiver em busca de uma inspiração sobre boas práticas tecnológicas na gestão pública, fica o convite para você conferir as edições anteriores. Procure aqui nos nossos canais, todos os bate-papos estão disponíveis no canal Soluções Digix no YouTube, temos no formato podcast no canal Conexão GovTech do Spotify também.
E hoje, aqui a nossa conversa sobre como romper o tradicionalismo nas instituições públicas fica por aqui, mas seguimos à disposição. A gente vai deixar aqui o nosso arroba na descrição, arroba dos nossos convidados também, e eu aguardo vocês no mês que vem, na próxima edição. Boa noite e até lá!